Estamos aqui, num mundo onde muitos perderam a esperança, onde tantas famílias choram em silêncio, onde os jovens já não sabem em quem acreditar, onde a fé parece apagar-se lentamente. Nós ainda estamos aqui. Estamos aqui diante de Deus. Estamos aqui diante da Mamã Mushima. Estamos aqui, mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo pecadores, mesmo pobres. Houve tempos em que o povo pensou que tudo estava perdido. Houve guerras, lágrimas, fome, humilhações e abandono. Muitos desistiram de rezar. Muitos esqueceram Deus. Muitos trocaram a verdade pela ilusão. Mas o povo simples nunca deixou de levantar os olhos ao céu. E é por isso que este canal existe. Não para oferecer uma fé fácil. Não para espalhar barulho religioso. Mas para gritar com humildade e esperança. Mamã Mushima, estamos aqui. Estamos aqui para rezar por Angola. Estamos aqui pelos jovens, pelos doentes, pelos que perderam a fé, pelos que já não conseguem rezar, pelos que sofrem em silêncio. E quando a vida parecer escura, quando Deus parecer distante, quando tudo parecer perdido, continuaremos a levantar a nossa voz. Senhor, nós ainda estamos aqui. Mamã Mushima, roga por nós. Mamã Mushima, estamos aqui. Há gritos que nascem do desespero. Outros nascem da esperança. E há ainda aqueles que sobrevivem ao tempo porque brotam do mais profundo da alma humana. Estamos aqui é um desses gritos. Este canal nasce dessa oração simples, quase pobre, mas profundamente humana. A oração de quem continua de pé, mesmo depois do sofrimento. A oração de quem ainda levanta os olhos ao céu, mesmo quando o silêncio de Deus parece pesado. Para dizer a voz alta Mamã Mushima, estamos aqui. Conta-se que, num antigo gueto marcado pela perseguição e pela dor, havia um homem simples que servia na sinagoga. Todas as manhãs, antes de começar o seu trabalho, subia lentamente ao púlpito e dizia com firmeza: Senhor do Universo, estamos aqui. Depois vieram os tempos mais difíceis ainda. A violência aumentou. As ruas tornaram-se lugares de medo. Amigos desapareceram. Famílias foram destruídas. Mas aquele homem continuava a subir ao púlpito todos os dias. E cada vez o seu grito tornava-se mais intenso, mais sofrido, mais verdadeiro. Senhor, ainda estamos aqui. Até que chegou o último massacre. O silêncio tomou conta do lugar. A sinagoga ficou vazia. Restava apenas ele. Sozinho. Cansado. Ferido pela vida. Naquele dia, subiu ao púlpito pela última vez. Olhou em volta. Depois levantou os olhos lentamente e murmurou com voz fraca: Vês? Eu ainda estou aqui. E, depois de um longo silêncio, perguntou: Mas tu, onde estás? Talvez toda oração verdadeira nasça exatamente aí. Não da perfeição, mas da ferida. Não da força, mas da necessidade de não desaparecer. Rezar é continuar a falar com Deus mesmo quando não entendemos o silêncio dele. E é por isso que estamos aqui. Estamos aqui diante da Mamã Mushima. Estamos aqui como povo, como filhos, como pecadores, como homens e mulheres cansados deste mundo barulhento, vazio e sem direção. Estamos aqui pelos jovens que perderam o sentido da vida, pelas famílias feridas, pelos pobres esquecidos, pelos que sofrem em silêncio, pelos que já não conseguem rezar. Este canal não nasce para produzir apenas conteúdos religiosos. Nasce para manter viva uma chama. A chama da fé simples do povo angolano. A fé das mães que rezam pelos filhos. Dos doentes que esperam um milagre. Dos jovens que ainda procuram a verdade. Dos peregrinos que caminham até à Mushima levando lágrimas, promessas e esperança. Talvez não tenhamos todas as respostas. Talvez nem sempre consigamos compreender os caminhos de Deus. Mas uma coisa queremos repetir todos os dias. Senhor, apesar de tudo, nós ainda estamos aqui. Mamã Mushima, estamos aqui. Mamã Mushima, roga por nós. Estamos aqui. Mamã Mushima, estamos aqui. Estamos aqui como povo cansado, mas ainda não vencido. Estamos aqui como jovens que cresceram no meio de promessas políticas, discursos vazios e sonhos interrompidos. Estamos aqui com os pés feridos pelas estradas da vida e com o coração cheio de perguntas. Estamos aqui, mamã. Há jovens em Angola que já não sabem o que significa esperar.
Terminaram os estudos, mas não encontram trabalho. Outros nem sequer puderam estudar. Muitos vivem nos bairros esquecidos, onde falta água, luz, escolas dignas e bibliotecas. Cresceram ouvindo que são o futuro do país, mas nunca foram tratados como o presente da nação. Estamos aqui pelos jovens que passam os dias sentados nos muros dos bairros porque não têm emprego. Pelos que carregam diplomas inúteis diante de um sistema que muitas vezes privilegia a influência e não o mérito. Pelos que perderam a vontade de lutar porque viram demasiada corrupção, demasiada mentira e demasiada humilhação. Mamamo Shima, estamos aqui. Estamos aqui pelos jovens mergulhados no álcool, nas drogas e na prostituição disfarçada de modernidade. Muitos já não acreditam no amor, apenas na sobrevivência. Outros confundem liberdade com destruição. A internet deu voz aos jovens, mas também os lançou numa avalanche de pornografia, vaidade e comparação social. Nunca houve tanta comunicação e, ao mesmo tempo, tanta solidão. Há jovens que riem nas redes sociais e choram no quarto. Há jovens que perderam o sentido da vida antes mesmo de começarem a viver. Há jovens que já não acreditam na igreja porque encontraram escândalos onde procuravam santidade. Outros afastaram-se porque nunca ouviram respostas concretas para os seus problemas reais. Foram ensinados a rezar, mas não a pensar. Foram convidados a obedecer, mas não a discernir. E, no entanto, mamã, estamos aqui. Estamos aqui porque ainda acreditamos que Angola não está condenada. Ainda acreditamos que um jovem pobre pode tornar-se sábio. Ainda acreditamos que a honestidade não é estupidez. Ainda acreditamos que estudar vale a pena. Ainda acreditamos que a fé pode transformar um homem. Mas precisamos de ajuda. Precisamos de uma juventude que volta a amar o conhecimento. Uma juventude que leia livros e não apenas comentários nas redes sociais. Precisamos de jovens que aprendam uma profissão, que criem empresas, que cultivem a terra, que dominem a tecnologia, que estudem filosofia, medicina, engenharia, pedagogia, teologia e ciência com seriedade. Angola não será salva apenas por políticos. Será salva quando os jovens deixarem de esperar milagres instantâneos e começarem a construir competência, disciplina e responsabilidade. Mamamo Shima, livra-nos da mentalidade da facilidade. Há uma doença silenciosa a crescer entre nós, a cultura do imediato. Muitos querem enriquecer sem trabalhar. Querem aparecer sem estudar. Querem autoridade sem sacrifício. Tornámo-nos uma sociedade onde muitos preferem parecer importantes em vez de realmente ser úteis. E isso destrói uma nação. Estamos aqui também pelos pais cansados, pelas mães que vendem na praça para alimentar os filhos, pelos estudantes que caminham quilômetros para chegar à escola, pelos jovens seminaristas, pelos desempregados, pelos imigrantes, pelos doentes abandonados nos hospitais, pelos que dormem sem jantar. Estamos aqui pelos que perderam a fé em Deus e pelos que usam Deus apenas como espetáculo religioso. Porque hoje existe também o mercado da fé. Há quem transforme o sofrimento do povo em negócio espiritual. Há pregadores que prometem riqueza instantânea, mas não ensinam trabalho. Prometem milagres, mas não ensinam disciplina moral. Alimentam emoções, mas não formam consciências. O povo angolano precisa voltar a distinguir fé de manipulação. A verdadeira fé não aliena o homem. A verdadeira fé dá-lhe coragem para enfrentar a realidade. Mamamo Shima, ensina-nos a rezar sem fugir da vida. Ensina os nossos jovens a descobrir que santidade não é passividade. Um jovem santo não é um jovem fraco. É um jovem capaz de dominar os próprios impulsos, estudar seriamente, respeitar os outros, trabalhar honestamente e resistir à corrupção moral do seu tempo. Estamos aqui porque ainda queremos acreditar numa Angola diferente. Uma Angola onde o professor seja respeitado, onde o estudante leia, onde o político sirva, onde o sacerdote evangelize com verdade, onde a mulher não seja reduzida ao corpo, onde o pobre não seja usado como propaganda, onde os jovens possam casar sem medo da miséria, onde a inteligência seja mais admirada do que a ostentação. Talvez pareça impossível, mas toda transformação começa quando alguém decide permanecer de pé. E nós, Mamamo Shima, apesar de tudo, ainda estamos aqui. Estamos aqui para rezar. Estamos aqui para reconstruir. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para mudar. Estamos aqui para não desistir de Angola. Mamamo Shima, roga por nós.